quando acordei para aquela minha comunhão matinal, o Senhor me lembrou que nós íamos ter a mesa do Senhor, né, como Amém. De fato tivemos, e é marcante nas nossas vidas. E isso aí me fez ver que quando o Senhor estava na terra, quando ele iniciou o seu ministério, que a gente viu ontem, né, começou o ministério terreno aqui, quando ele estava prestes para perder a vida, ou tirar-lhe a vida, em João 11, quando reuniu-se os religiosos, as altas patentes religiosas, né? Em João 11, aqui diz que no versículo, por causa do tempo, eu vou dizer só 2 versículos, mas quem estava a falar aqui era o sumo sacerdote Caifás, que era a liderança máxima, né? E ele falou uma palavra no versículo 51 do capítulo 11 de João, Evangelho de João 11, 51, ele disse assim, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então, o Marte já estava aqui, né, identificado. Jesus estava para morrer pela nação. E todos nós ficamos, de fato, havia necessidade do Senhor morrer, né, para que essa nova aliança fosse instituída, porque ela não é com base em sangue de bode nem de bezerro, muito menos daquela galinha de ontem, né, que a gente falou, a galinha sem cabeça, né, mas é no sangue de Cristo, né, e de fato precisava esse sangue ser derramado para nos trazer de volta para Deus, porque o nosso preço não é preço nem é ouro, nem é prata, mas é o precioso sangue de Cristo. Por isso que nessa manhã nós somos sempre tomados de um momento emotivo muito forte. E eu, particularmente, por ver que quem poderia fazer isso por mim? Quem? Quem estava apto? Quem poderia me amar tanto para mudar a trajetória da minha vida? Me dar um novo destino, né? Então, ele fez isso, faria isso por toda a nação. E o versículo seguinte diz, e não somente pela nação. Essa é a parte A, que é da redenção, da nossa compra, do nosso resgate, mas mais do que isso, e não somente pela nação, mas também, vocês estão aí no 52? Mas também para quê? Para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, a morte do Senhor nessa manhã, ela tem 2 aspectos. Primeiro, para nos resgatar, trazer de volta para Deus, nos comprar com sangue precioso. Segundo passo, não é para a gente ficar também solto, à toa, mas é para nos reunir em um só corpo. Amém. Maravilha, né? Por isso que esse único ministério, o ministério da nova aliança, é tão crucial na nossa vida, porque ele nos leva para edificar um corpo na terra, e não um movimento, e não um grupo, entendeu? Mas é muito mais do que isso, é o corpo de Cristo. Mesmo aqueles que não estão aqui, nós estamos aqui por causa deles também, não é? Porque nós estamos aqui para cuidar do que é de Deus, e o que é de Deus é o seu povo. A herança de Deus nessa terra é o seu povo, não é? Então, nós estamos aqui para cumprir com esse aspecto, né, da nova aliança, receber esse ministério da nova aliança, baseado no seu sangue, na sua redenção, mas também para reunir em um só corpo. Aí já começa a apresentar o caminho da unidade. Caminho da unidade. Não é verdade? Nós cantamos hoje, há somente um corpo e um espírito. Irmãos, então, para a primeira coisa, para que o corpo ele possa agir, ele precisa do espírito. Porque um corpo sem o espírito é como uma embalagem sem conteúdo. O homem, como nós
também sem o Espírito, é apenas um boneco de barro. Né? Pode diferenciar a cor, os olhos, tal, mas o que dá sentido, o que dá conteúdo, o que faz com que ele se mova é o Espírito. Porque o Espírito é o sopro de Deus. Amém! Aí o corpo anda, aí o corpo consegue se movimentar. E é isso que está acontecendo nesses dias, né? Nós estamos a nos movimentar, porque o Espírito primeiro está em nós. E nós temos o Espírito. Aí, é como falamos ontem, né? A orquestra agora está toda sintonizada com um maestro. Maestro, né? Que é o Senhor, já se tornou o Espírito. Ele está ali à frente a dar os movimentos, né? A varinha lá, às vezes uma olhadinha, né? É suficiente, tá certo? Às vezes ele, né, dá uma reforçada, bora, né? Uns gestos mais, né? E ele está ali, e todo mundo de olho nele, né? Todos os componentes de olho nele, mas também de olho na partitura. Porque se ele deixar de olhar a partitura, ele vai ficar sem rumo. Ele pode até saber tocar, mas não vai tocar no tom que deve tocar. Então, a beleza do corpo é que nós temos um cabeça que é Cristo. É o nosso maestro, né? É aquele que está dentro de nós. E nesse corpo, os membros são, a diversidade é enorme, né? Como a nossa irmã bem lembrou, né? Como o nosso querido irmão Nunes chama, né? Aquele tratamento carinhoso, irmão Nunes. Eu não sou nem digno de falar, mas pode falar para ela, meu amor. Isso. Como o Senhor fala com a igreja, meu amor. Amém. Amém. Fruto do meu amor, né? Então, a irmã Ironeide nos falou nessa manhã que a diversidade é enorme, né? Se a gente olha aqui para cada uma, a diversidade é grande, não é verdade? Mas desde que a gente esteja de olho no maestro e com a partitura, nós conseguimos estar no mesmo tom e na mesma música. Essa é a beleza do trabalho do Senhor hoje em nós. Porque é importante a gente reunir nesse corpo, porque é nele que o Senhor vai nos manter, entendeu, focados, e vai nos manter direcionados. E hoje a palavra, a partitura que está a ser dada, né? A gente a ver agora, irmãos, para nos fazer conectar com Deus, para a gente saber o que é qual é a rede que a gente deve saber, né? Onde a gente deve caminhar, seguir, né? O que fazer na nossa vida pessoal, o que fazer na nossa vida coletiva, como cuidar da igreja, porque tudo que o Senhor fala, irmãos, tem um alvo, é cuidar do seu povo. Por isso que o ministério é tão importante. O ministério não é para poder deixar alguém especial, alguém aqui super-herói. Não, o ministério é para cuidar do que é de Deus. Amém. O cuidado com o povo de Deus. O cuidado com as coisas. Por isso que o ministro é muito importante. Porque se o ministro não tiver esse coração de Deus, entendeu? Ele vai fazer do jeito dele. Não é verdade? Como nós vimos vários ministros. Tem os ministros da antiga aliança, que muitos fizeram várias coisas, né? E até na nova também, como o próprio Judas, que estava ali no ministério, mas o coração dele não estava no que era para ser feito no ministério. Aí, na última hora, antes de partir o pão, o Senhor deu a oportunidade, né? Ele estava à mesa com o Senhor, né? Essa história é interessante, em João 13, e ali, quando ele meteu a mão naquele bocado de pão que o Senhor deu para ele, e era a oportunidade dele se arrepender e dizer, puxa vida, rapaz, até hoje eu estou aqui sendo um ladrão, carrega a bolsa só para tirar o que é de Deus, as coisas que era para ser, para cuidar dos interesses de Deus, eu uso para mim, entendeu? E quando eu digo que penso nos pobres, é só de boca para fora, que na verdade eu estou pensando no meu bolso, né? Então, o Senhor deu a oportunidade e ele saiu da mesa, ele não ficou para a Páscoa, ele não ficou para aquele momento solene, porque o coração dele estava desviado, o coração dele não era puro, não era reto. Por isso que em Atos 8 diz que aquele Simão, quando Pedro viu aquele mágico, Simão disse, você não tem parte nesse ministério, porque o seu coração não é reto.
Por isso que nessa manhã, ao ver o corpo, ver a redenção, o nosso coração precisa estar correto. Precisa estar ajustado. Porque se o nosso coração não estiver ajustado, tudo vai para outro lado, né? Então a gente precisa conectar o nosso coração na rede correta, no Espírito, né? E aí ouvi falar do Senhor, né? E ali diz que quando ele saiu era noite. Quando ele saiu daquele momento ali com o Senhor era noite. Toda vez que nós saímos, irmãos, dessa conexão, vai ser noite. Ou seja, vai ser trevas, vai ser escuridão, vai ser alguém que não vai saber para onde vai. Mas graças a Deus que a partitura, a palavra profética, está a nos levar para um reino, está a nos levar para um destino, está a nos levar hoje, irmãos, para uma comissão que é edificar o corpo de Cristo nessa terra. E aí nós estamos ver, né, o encargo de Roma, né, foram 4 mensagens, ontem eu falei, né, foram 4 temas. A primeira mensagem é o único ministério, que é esse que a gente está a desfrutar agora, ao ver o alimento diário. Aproveitem, irmãos, aproveitem, leiam, entendeu? Vamos fazer os movimentos mais espirituais, né, possíveis. Ou seja, a leitura, o Senhor tratou no final dessa era em Apocalipse, bem-aventurados os que leem. Ou seja, é porque vai ter muita gente que não vai ler. Então, somente aqueles que leem vão ser felizes. Vão ser felizes. Ler a Bíblia, né? Ler os livros espirituais, tomar essa palavra, né, como uma porção diária, né? Aí, ao invés da gente ficar feito a massa de manobra, né? Que todo mundo só sabe fazer isso e isso, né? Se fosse pelo menos na cruz na vida, valia a pena, né? Mas é só para lá e para cá, só para movimentos, né, sem sentido, só para viver no mundo da superficialidade ou da virtualidade, onde as coisas não são reais, onde são colocadas coisas que não traduzem a realidade, e ali todo mundo fica e tal, naquela superficialidade, e aí a nossa mente começa a perder a função dela, que é discernir as coisas, que é usar o córtex central, que é para perceber as coisas de Deus, que é para saber o que vem de Deus, o que é santo, o que é profano, o que é dessa terra, o que não é, porque hoje todo mundo diz que é tudo normal, mas não é normal para Deus. Deus tem um caminho, Deus é santo, e Deus tem um propósito, Deus tem um procedimento, então ele precisa estar na rede correta, né? E se a gente não exercita isso, se a gente não pega um versículo desse, olha só, irmão, esse versículo, 2 versículos apenas, mas aqui mostra o motivo duplo, porque o Senhor morreu. E muitos só falam do primeiro, que é a redenção, ele morreu e tal, amém, pela cruz e tal, mas não é só isso. Olha o versículo seguinte que diz que nós devemos estar no corpo de Cristo. Nós não devemos estar dispersos, não devemos estar à toa, nós devemos estar num lugar onde o Senhor é o cabeça para nos conduzir e dirigir. Amém. Ó Senhor, estou empolgado nessa manhã, viu? Acordei com força total. Pode. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a figura do ministro é muito importante. Então, não pode ser um ministro da antiga aliança. Não pode ser um ministro da letra. Um ministro, entendeu, que só vê as coisas exteriormente. Tem que ser alguém que seja alguém que tenha experiências interiormente. Porque esse ministério da nova aliança não é exterior, não é de saber as coisas, é um ministério de experimentar as coisas. Porque Deus quer escrever a nova aliança, não é em tábua de pedra, mas é no nosso coração. É no meu, é no seu. Gostei do seu sorriso, Pablito. Tu és lindo, viu, com esse sorriso. E de fato, o Senhor quer escrever isso no nosso coração, para que a gente seja feliz, fique rir à toa mesmo, entendeu? Com pouquinha coisa a gente já começa a rir, né? Isso é ser simples, é ser como uma criança, né? Não é ser aquele complicado, né? Da antiga aliança, né? Que procurava se esforçar, procurava fazer as coisas para tentar agradar a Deus, mas não conseguia, porque se não tiver o fator espírito envolvido, não consegue cumprir aquilo que é de Deus. Então o Espírito tem que entrar em nós, o Espírito tem que fazer uma obra em nós,
E o nosso coração precisa ser ajustado, né? Precisa ser um coração correto. Como diz Mateus 5, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amém. Olha que promessa maravilhosa. Quando eu purifico, quando eu tiro alguma impureza, quando eu afasto alguma coisa, eu começo a ver Deus na minha vida. Aí acontece aquilo que nós falamos ontem, né? Que esse ministério é para a edificação do corpo de Cristo. E o que é edificação? Nada mais é do que eu diminuo e Cristo cresce. Eu diminuo e Cristo cresce. E essa edificação não é um montão de pedras juntas, né? Mas essa edificação é algo ajustado. Né? É algo que está ali, não é. Se você tiver um montão de pedra, que não é nada, é uma ruína, né? Mas se você tiver algo ali feito, né? Uma parede, ali você já vê uma edificação. Por isso que a gente precisa hoje estar nesse corpo, irmãos, para sermos edificados juntos. Amém. Vamos ser edificados juntos. Vamos procurar crescer, não é? À medida que nós crescemos, o corpo é manifestado. Amém. Essa manhã nós estamos a dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui o teu corpo para ser expresso e manifestado nessa terra. Amém. Então ontem nós falamos nessa primeira mensagem, o único ministério, que é importante a gente ver o objetivo desse ministério. Efésios 4:12 diz que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, ou serviço, ou diaconia, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, o final, o que é que deve resultar o meu serviço e o seu? A edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, quando as pessoas chegam na reunião, elas não vê, ali tem alguém super especial, eu vou para a reunião por causa de fulaninho, né? Porque fulano é aquele que é o máximo e tal. Não, quando chegar aqui, eles vão ver simplesmente o corpo a funcionar. Aí vai dizer, puxa, Deus de fato está nesse meio. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, que maravilha, né, irmãos? Então, vamos, aí na segunda mensagem, quando fala de ungidos e selados, né, que foi falada essa mensagem em Roma, essa mensagem é muito importante, porque ela, enquanto a primeira, o único ministério, apresenta a visão do que Deus está a fazer, que é edificar esse corpo, que vai resultar no reino e na nova Jerusalém. Então, enquanto o Senhor está a fazer isso, essa é a visão macro, não é? Mas, nessa segunda mensagem, quando fala de ungidos e selados, ele entra na experiência, a experiência de formar um ministro. Como é que o ministro é formado? Se a gente olhar a experiência de Moisés, ele era capaz, ele tinha muita capacidade, né? Porque ele foi treinado, formado no Egito, na melhor cultura daquela época, né? E ele estava ali pronto, com 40 anos para governar. Mas aos 40 anos, o que ele sabia fazer? Matar. Estudou tanto para, na primeira oportunidade, matar. O que acontece nessa velha aliança? Se mata. A letra mata. Né? A gente não vai ter misericórdia, a gente não vai ter amor, a gente vai ter empatia, né? A gente não vai ter inclusão. A gente quer dar cabo logo, né? Então Moisés, quando estava com 40 anos, já, então, a primeira coisa que fazer, matou um egípcio. Aí matou o egípcio, claro, querem pegá-lo, né? Toda ação, uma reação. Para onde ele vai? Deserto. Lá não tem ninguém, só ovelhas. Aí ele vai, mais 40 anos, aprender a lidar com ovelhas. Essa é a lição de Deus. Deus sempre vai ter um deserto para nós. Muitas vezes a gente está tão incluído na sociedade, né, tão misturado com a sociedade, quando Deus apresenta um caminho do deserto, para a gente lidar só com ovelhas e aprender a dizer mé. Aí, claro que a gente não vai dizer mé, porque é a língua da ovelha, mas a gente vai dizer amém, amém, amém. Não parece um mé? Amém. Acho que o senhor comparou ovelha, porque tem a ver, viu? Mé, amém. Né? Já tem a sílaba, né? Amém, mé, amém, né? Aí você começa a dizer amém, amém. Entendeu? Mas não é um amém qualquer, é porque esse amém é o próprio Senhor. Ele é o sim e o amém, né?
Aí a gente começa a ser feito criança, aprende só 2 palavras, né? Amém, sim, amém, né? Essa é a simplicidade desse ministério, ensinar a gente a dizer amém. Estudou tanto na faculdade toda para fazer amém. Aí, Eduardinho, o que você acha dessa? Essa é boa para pesquisar. Hein, Túlio, maravilha. Amém. A gente começa a dizer amém, amém fácil, começa, às vezes é difícil e tal, mas quando começa a reunir, vê as outras ovelhas tudo, amém, amém, amém. Você ouve uma palavra, amém. Você só não vai dizer amém para que não deve ser dito, né? Mas para o que é de Deus, é amém sempre. Porque ele é o sim, ele é o amém. A gente vai ver isso em 2 Coríntios, se eu conseguir chegar lá. Vai dar certo. Né? Então, irmãos, a formação do ministro no Novo Testamento, como ele é formado? Gálatas 5 apresenta um caminho. Gálatas 5 apresenta 2 versículos, o 16 e o 25, para a formação do ministro. Primeiro, a primeira coisa que o ministro precisa ser é alguém espiritual. Ele não pode ser alguém terrenal, porque senão ele vai usar as coisas da terra. Ele precisa ser alguém espiritual. E ontem nós vimos que para ser espiritual, uma ferramenta que nos ajuda a ser espirituais e a nos conectar com Deus é a oração. Um ministro que não ora, entendeu? Ele só vai ter ideias dele. Mas uma pessoa que ora vai ter o sentimento de Deus. Ele vai receber o sentimento de Deus. Por isso que ontem eu falei da questão do meu sono. A gente, diante de tantas coisas que estão acontecendo e tal, meu sono começou a ser afetado e eu entendia a mensagem do Senhor. Era para eu acordar e orar. Não é só para eu ficar acordado. Não é só para mexer alterar meu sono. Era porque eu precisava acordar e ter meu momento de comunhão com o Senhor. Amém. E digo mais, ontem eu não falei esse detalhe, hoje eu vou dizer, guardei para hoje esse detalhe. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Quem é da época sabe que eu estou a falar. Roberto Carlos, poeta, né? Da música popular brasileira, ele fez isso numa música, né? Chamada Detalhes. E aqui nós já estamos nos detalhes. Foi só para descontrair, viu? Hora do recreio, mas vamos voltar para a reunião. Então, quando eu passei a acordar mais frequentemente madrugada, e até para não acordar minha esposa, que o sono dela também não é tão igual ao meu. Como eu falei, o meu é uma tirada. O dela já tem mais dificuldade, tal. Ela demora um pouquinho para dormir. E aí eu tenho que respeitar isso, então eu acordo, entendeu? Aí vou ali do lado mesmo, me ajoelho, começo a me conectar com o Senhor. E tem coisas que o Senhor fala por meio da oração, que Ele não vai falar numa reunião, não vai falar, Ele vai falar especial para nós. É uma conexão direta, íntima, né? E uma coisa que o Senhor quer mostrar para nós, a primeira, é que nós não somos nada sem Ele. O ministro da nova aliança, ele tem que perceber que a suficiência vem de Deus. Se ele não perceber que a suficiência vem de Deus, ele não está qualificado para ser ministro da nova aliança. O próprio Senhor, em João 5, nós vimos ontem, né, que ele dizia que não fazia o que era dele, mas o que era do Pai. Ele tinha prazer em dizer, o que o Pai faz, isso eu faço. Ou seja, estava conectado. Pai de falar, eis-me aqui. Né? Então nós, irmão, precisamos desenvolver uma vida de oração para a gente não ser autossuficientes, mas ser dependentes. E nessa dependência, o Senhor vai mostrar algumas coisas que estão no nosso coração, que nem a nossa esposa sabe. Só Ele sabe. Porque Ele conhece o nosso coração. E sabe que o nosso coração é corrupto, nosso coração é maligno, e provém dele muitas coisas, né?
Como Marcos 7 diz, é do coração do homem que sai a impureza, é do coração do homem que sai o adultério, é do coração do homem que sai o roubo, é do coração do homem que sai o homicídio, é tudo parte dali. Por isso que esse momento de oração é para a gente ajustar o nosso coração. Aí o detalhe é que, quando eu tenho experimentado bastante esses momentos, eu começo a minha atitude, eu não digo que todos façam isso, mas eu me sinto muito confortável, é me ajoelhar e pedir a misericórdia do Senhor. O ministro da nova aliança, ele precisa andar com Deus. Ele não pode ser alguém que anda pela sua cabeça. Ele tem que andar de olho no maestro e de olho na partitura. Senão o som vai ser totalmente diferente. Ele pode até estar na orquestra, como Judas estava na orquestra, mas o som dele era outro. A tocada dele era outra. O interesse dele era outro. A motivação era outra. Era tudo diferente. Entendeu? Até chegar o momento dele não aguentar e tomar o seu caminho. Então, irmãos, hoje a vida da igreja, né, esse ministro, ele precisa ser ungido, precisa ser selado. Então, Deus, quando vem falar conosco, ele vem nos ungir. Sabe o que é ungir? A figura de ungir é como você desse uma primeira mão nessa parede, primeira mão. A primeira mão já deu já trouxe um elemento novo, né? Já deu tá? Mas aí se você der outra mão, aí é mais elementos, tá certo? Outra mão, mais elementos. Então, a cada vez que o Senhor vem a nós e nos unge, é como se ele estivesse colocando novos elementos. Entendeu? Novos elementos. Aquela parede velha, ou a tinta velha, começa a receber uma coisa nova, é a nova aliança. É as coisas novas de Deus. Aquilo que vem dele, né? Começa a colocar em nós, entendeu? E a gente vai deixando as outras coisas de lado, né? Porque essa é o trabalhar do Senhor, para nos selar e dizer, você é meu, você não é do mundo, você é minha criatura, você foi criado para me conter, você foi criado para me servir, e essa é a razão da sua vida. Você pode trabalhar, pode estudar, pode fazer muitas coisas, mas o principal que vem de Deus é nós fomos criados para servir a Deus. E as pessoas que estão nesse caminho são felizes, muito felizes, porque a gente descobriu a razão da nossa vida. Nós sabemos o que estamos a fazer e nós sabemos para onde vamos chegar. Porque o Senhor prometeu a esses um reino, 1000 anos, uma festa de 1000 anos, um gozo, entendeu? Em cima de gozo, a alegria. Você pode ver nesse texto que você leu, Mateus 26, Júlio, o próximo versículo diz, quando vocês vão partir o pão, fazer isso, até aquele dia, que é a volta do Senhor, quando hei de beber novo. Ou seja, a gente vai ter uma mesa nova na volta do Senhor. De tanto a gente fazer isso aqui, de tanto a gente estar aqui, domingo, sábado, domingo, e tal, vai chegar um dia que o Senhor dizer, vem agora para o que é novo. Agora é comigo aqui presente. E não são os outros irmãos que vão servir, não. Você vai ficar sentado, quem vai servir sou eu. Porque você passou a sua vida a me servir. Eu agora vou te recompensar. Toda vez que a gente paga um preço pelo Senhor, Ele nos dá uma recompensa. Foi assim que eu casei. Quando eu parei de pensar em mulher, quando eu parei de pensar em outras coisas que estava cheio o meu coração, quando eu cessei com isso, o Senhor me deu aquela linda, que ninguém teve. Foi o que Deus me deu. Foi Deus que me deu. Feliz estou. Por isso que 20 de fevereiro é 33 anos de casado. Maravilha. Só alegria. Tem as tribulações, as provações, mas faz parte do trabalhar. Para dar gostinho na relação. A gente poder estruturar, ficar mais enraizado. Né? A gente passar a conhecer mais o Senhor. Como o salmista disse, foi-me bom ter passado pela aflição para conhecer os seus caminhos. Maravilha, né? Então, eu estou em Gálatas 5, né? 16 e 25. E o 16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que nós devemos andar no Espírito, irmão? Porque senão a concupiscência da carne vai tomar conta.
Aí, eu não vou ler as coisas da carne, não, mas se você ler o que está a seguir, as obras da carne, tem várias aí, que o Senhor diz no final, essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Aí olhe lá o que é que está escrito. Aí começa com a prostituição. Hoje o mundo da superficialidade valoriza a prostituição. É a indústria que só perde para a indústria das drogas. Sabia? É muito dinheiro que rola ali. E é vídeo para lá, vídeo para cá e tal. O mundo hoje vive numa superficialidade de relações, porque as pessoas estão penduradas num telemóvel, ou como diz o brasileiro, num celular, entendeu? Vendo como é que é a relação homem-mulher ali, entendeu? Que é totalmente diversa do que Deus preparou. Não é uma coisa santa, é uma coisa profana. Aí o nosso coração, se a gente entrar naquilo, o nosso coração vai ser enganado. Aí a gente vai querer também praticar igual os outros. Aí a gente vai ser igualzinho a um mundano. Entendeu? Vai ser igualzinho a um gentio. Tem Deus, mas é como se não tivesse. Né? E aí tem prostituição, impureza, lascívia, entendeu? Idolatria. Tem as coisas que mexem com o espírito, que é a adoração a Deus, a feitiçaria. Mas tem as coisas da alma, o ciúme, a contenda e tal. E tem as coisas do corpo, a bebedice. Entendeu? O que mais pessoas fazem é se embriagar, é tomar uma para esquecer da vida, ou então para tomar, para ficar, entendeu, num estado fora do normal, mas não é o estado de Deus, de sobriedade, não é o estado, entendeu, de estar conectado. E hoje nós vivemos isso, ó, os meninos já começam na escola assim, já são colocados já nesse rumo logo cedo. Isso é coisa da carne, é o mundo de hoje, é um mundo pornográfico, superficial, é o mundo das coisas, entendeu? Para deixar as pessoas nas nuvens, mas não levar as pessoas para Deus. Por isso que a gente precisa andar no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando a carne disser, é agora que eu quero, eu vou fazer isso agora, entendeu? Aí você volta para o Espírito, amém. Ó Senhor Jesus. Você dá um minutinho, a vontade passa. Eu brinco com Neidinha de vez em quando diz, Grimaldi é a nossa casa. Eu falei, minha filha, invoca o Senhor 3 vezes que a vontade passa. Aquela concupiscência vem, né? Assim, o desejo, né? Não é porque nós já tivemos casa, entendeu? Já tivemos 2. Mas elas foram queimadas num altar. Eu não sei se dá tempo eu falar, mas foi em oferta. Nas 2 vezes, em 2 igrejas que nós servimos, houve necessidade de adquirir o local de reunião, entendeu? A primeira coisa que o senhor falou, está aí a tua casa, vende-a e oferta, foi simples assim. Foi, aí pronto, resolvemos, entendeu? Aí hoje a gente vive igual Abraão, de altar e tenda. Olha que vida alegre, que coisa boa. Aí eu falei, minha filha, invoca o senhor 3 vezes, você vai ver que essa vontade vai passar na hora. Parece que deu resultado, mas nunca ela falou. Andai no Espírito. Né? Não estou dizendo que seja um desejo legítimo, não é legítimo, entendeu? Mas eu falo para ela, minha filha, espera aí que tem outras casas aí, uma casa mais importante na frente. Isso aí é a parte geral, é o andar chamado peripatel. Nós precisamos treinar esse andar individual, entendeu? Porque se a gente não treinar o individual, a gente vai ter dificuldade no coletivo. Porque lá embaixo, no 25, quando ele volta a falar de andar no Espírito, ele diz, se vivemos no Espírito, 25, né? Como é que está aí? Se vivemos, andemos. Aí já não é uma coisa geral, aquele andar geral, onde você no dia a dia está sozinho, só você e sua carne, né? Aí você vê uma coisa, aí quer comprar aquilo agora. Aí você, Senhor Jesus, Senhor, vontade passa. Você volta ao Espírito, obrigado, Senhor. De fato, eu ia entrar numa dívida cruel. Né, as coisas não iam correr bem. Então, maravilha, né? Isso é um geral. Aí, no geral, a gente treina. Invocar o nome do Senhor. Não é verdade? Em todo lugar, invocar o nome do Senhor. A gente lê a Bíblia, né? Quando pode, até no trabalho. Como eu digo, oração, não é? Reunião, né? Profetizar, orar pelas pessoas. Está vendo encargo de oração agora tão forte, né? Nos conectar com Deus. E quando nós estamos conectados, nós conseguimos levar as pessoas para se conectar também. Porque a gente só pode levar as pessoas para onde a gente está. Se a gente não tiver, a gente não consegue levar.
Não é verdade? Então a gente precisa andar no Espírito. Aí isso é o geral, né? Mas agora tem a hora de marchar, que é o estoiquel, que é do 25. Se vivemos, andemos. Então não é mais cada um lado para o outro, não. Agora é uma marcha como um exército, que precisa de algumas coisas cruciais. Uma delas é a obediência. E se a gente não tiver no Espírito, nós não vamos ser obedientes. Não é verdade? Olha a história lá de Josué 6. Por que foi aquela vitória tão marcante na vida do povo de Israel e para Deus? Porque havia duas coisas. Uma era simplicidade em ouvir a instrução e a segunda era obediência em praticar. Quando tem simplicidade, tem obediência, a conta é simples. Simplicidade mais obediência é igual a vitória. Matemática simples, primeiro grau. Simplicidade mais obediência igual a vitória. Pode ter a maior muralha da terra, ela cai. Ela cai porque é Deus que está à frente dessa batalha. É o Espírito que está, é a arca que vai tomar a liderança, é Deus que vai lutar por nós, porque a nossa suficiência, irmãos, ela tem que vir de Deus. Aí pode ser Jericó fechada, enclausurada, cheia de gente, munição pesada, ela cai. Porque Deus falou, porque Deus assim determinou, porque a arca foi à frente, e o povo foi obediente, e o povo seguiu 7 dias sem murmurar, sem estar abrindo a boca para falar qualquer coisa, simplesmente amém, amém, aquela ovelhinha amém, amém. O pessoal olha, mas que exército é esse? Um exército que só sabe dar volta e dizer amém. Espere 7 dias para ver o que é que acontece. Espere 7 dias. Você não vai ver uma pedra mais. Aí você vê agora o inverso disso, o capítulo 7 de Josué. A vitória foi no 6, a derrota foi no 7, que é em Ai. Até o nome é sugestivo, Ai. Ai, dói. É doído mesmo, mas é para a gente sentir. E qual foi o motivo da derrota? Porque ali eles acharam que eram suficientes. Eles ganharam uma batalha só dando volta e dizendo sim, amém. Mas naquela ali, entendeu? Eles mandaram só 3.000. Não, vamos mandar pouquinho. E diga aí, André, por favor. Só para eu não. Se eu for lá, talvez eu não volte mais. Exatamente. Exatamente. Aí tinha um fulano lá, nesse capítulo 7, que ele teve inveja lá, ele viu um negócio lá valioso, entendeu? Cobiçou aquilo, aquilo ninguém está vendo, entendeu? Ele estava no paripatel, mas não estava no estoiquel. Estava, não estava, entendeu? Aí viu lá o negócio, escondeu aquilo, levou para si, e tal, e o povo foi derrotado, e Josué, meu Deus, com 3.000 homens, a gente foi derrotado, Senhor, o que é que aconteceu? O Senhor disse, tem uma coisa oculta, tem uma coisa que não foi revelada, mas eu sei que está lá, escondida, porque Deus sabe, por isso que é bom a gente corrigir, enquanto é tempo, né? Purificar o nosso coração. É o tempo para a gente se arrepender. Quando o Senhor começou o ministério na terra, a primeira coisa que ele disse não foi, eu vim para salvá-lo. Ele foi, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, mude o coração, mude a sua direção. E ali, naquela batalha, tinha uma coisa oculta lá, que o Acã tomou, mas aquilo ali prejudicou todo o exército. Veja como é importante a minha atitude e a sua atitude. Se a gente não andar como marcha, como exército, como um coletivo, a gente pode trazer uma grande derrota para todo o povo. E a igreja muitas vezes sofre com isso, porque a gente não tem essa visão clara, entendeu? Que a gente precisa treinar em casa e lutar na rua, lutar nas reuniões, não é verdade? Para que a nossa vida seja uma vida em Deus, com Deus e por Deus. Muito bem, então vamos andar individualmente no Espírito, mas também coletivamente. Vamos pensar no todo, vamos pensar na obra como um todo, não vamos pensar no que é nosso, né? Vamos purificar o nosso coração para poder seguir o Senhor, né? Maravilha, né? Aí depois falou das tribulações, mas em todas essas coisas nós temos a promessa de Deus que Ele é o sim e o amém. Porque o desejo de Deus é nos vincular, nos conectar com Ele. E
Nós falamos do ministério do Espírito também. E o tema da mensagem 3 é o ministério do Espírito. E o tema da mensagem 4 é o tabernáculo de Deus com os homens. Tudo isso, irmãos, é porque Deus quer trabalhar em nós como a sua habitação. Amém. Deus quer ter uma habitação. Deus não habita em casa feita por mãos humanas, não é? Mas Ele habita no nosso espírito. Amém. Aleluia, né? Mas Ele também habita na igreja. É esse lugar de descanso para Ele, né? E aí eu vou dar uma pausa aqui no rumo de Roma. E vou fazer uma curva e vou voltar para a nossa reunião ontem pela manhã aqui, antes de começar a conferência, quando nós estávamos aqui em 14 irmãos aqui nesse mesmo ambiente, e aí nós começamos a orar, nós temos muitas coisas por que orar, e fomos tomados, né, assim, de um encargo para orarmos e tudo, e aí foi nos dar 2 porções da Bíblia, né? Aí eu vou voltar aqui para ela, ver se eu fico um bocadinho aqui, tá bem? Abram aí vossas Bíblias no Salmo 132. A gente está falando do povo de Deus, de edificar a casa de Deus, de edificar o corpo de Cristo, né? Paulo em Colossenses 1:24, ele diz que depois que o Senhor partiu, ele diz, eu agora preencho o que resta das aflições do corpo de Cristo, eu preencho o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja, das aflições de Cristo da minha carne. A nossa carne, ela precisa sofrer, viu? Mas sofrer para fazer o que ela quer. Tá certo? Então, Paulo tinha esse desejo. Então, no Salmo 132, é dito, como é que começa, amados, por favor? Lembra-te. Amém. Amém. Lembra-te, Senhor. Vamos ler devagarinho. Lembra-te, Senhor. Vamos ler com o nosso nome. Davi é o personagem, mas é só a inspiração. Nós agora vamos entrar na história. Tá bem? Nós vamos ser agora o próprio personagem aqui da leitura. Então diz, lembra-te, Senhor, a favor de Grimaldi, de todas as suas provações. É o que nós vimos ontem, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Mas o Senhor prometeu de ser o nosso consolador. Amém. E ontem a Gabi foi muito feliz quando ela, na porção dela aqui, falou que o que mais impressionou ela foi esse texto, o início de 2 Coríntios, quando diz que o Senhor é aquele que nos conforta, é aquele que nos encoraja, é aquele que sabe da nossa provação e Ele dá o consolo. E Ele até, mesmo que a gente, como Paulo diz, que desesperado da própria vida, o Senhor disse, eu sou a tua graça. Eu sou o teu consolador, eu sou aquele que te encorajo. Olha, irmãos, o Senhor é aquele que é o Espírito que está em nós. Amém, né? Então, nós precisamos dizer, Senhor, lembra-te. Muitas vezes, irmãos, a oração sai, mas ela demora a chegar. Porque no meio tem muita coisa. Não vai dar tempo, vou só citar. Mas no livro de Daniel, acho que é o capítulo 9, quando ele está a orar, aí o anjo disse que a oração saiu. A oração chegou, mas o anjo demorou 21 dias para atender a oração. E por que ele demorou a atender? Porque nos céus havia as potestades, os principados. É uma luta, né? É uma luta espiritual. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa oração. Intensificar, perseverar, até Paulo, perseverar na oração, né? Ou seja, há uma tendência a gente desistir, que é uma coisa própria da natureza humana, mas nós devemos perseverar, amém, que o Senhor está conosco, Ele vai lembrar, não é? Pode demorar, mas vai chegar, amém, o menino chega, ou a menina, não percam hoje à tarde, lembra-te, Senhor, a favor de Grimaldi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Nosso voto, irmãos, é de servir ao Senhor. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele via o que era o propósito de Deus, o que Deus queria fazer. Ele sabia, ele era homem de guerra.
Ele teve o seu ministério de guerrear, conquistar a terra, mas ele sabia que Deus queria uma casa. E na hora que a primeira oportunidade, ele, Senhor, lembra-te das provações, ou seja, das guerras, dos perigos de morte, dos riscos. Lembra-te, Senhor, disso. Mas, por outro lado, eu também jurei fazer votos, que no versículo 3 ele diz qual foi, de não entrar na tenda em que moro. Ou seja, ele tinha a casa dele, o lugarzinho dele. Nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Irmãos, vamos dar uma pausa, uma paradinha técnica. Nós estamos aqui nessa terra até nossa luta é para que o Senhor encontre um repouso. O Senhor encontre uma habitação. Por um lado ele já encontrou, que é o nosso espírito. Mas por outro lado o Senhor precisa encontrar isso na igreja. E a igreja hoje ela está no caminho de ser edificada. Ela não está pronta, né? Mas nós precisamos lutar até que esse lugar seja um lugar de descanso para o Senhor. Isso envolve a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos, né? Até que a igreja cresça. Você, quando olha, a gente vê muitas deficiências, carências, aí nós precisamos carregar na oração. Guarda a casa de fulano, lembra da vida social, lembra da vida familiar, porque hoje tem muitas guerras, muitas tribulações, muitos ataques, casamentos a ser desfeitos, entendeu? Hoje 33 anos de casada, as pessoas olham para mim e dizem, ai, que coisa, já não existe isso. Claro que não existe. Claro que não existe, porque esse é o caminho do mundo, mas no caminho de Deus tem 30, 40, 50, 70, 80, até que a morte os separe, ou que o Senhor venha, porque isso é de Deus. A nossa instituição, nosso casamento, nosso matrimônio é de Deus. É Deus que estabeleceu. Isso é algo do Espírito. É Deus que está envolvido. Por isso que todo casamento feliz é quando ele tem a terceira pessoa, né? Tem um amante, né? Aquele que ama, que é o nosso Deus, né? Entendeu? A irmã precisa do amante e o marido precisa do amante, é Deus. É Ele que está ali a fazer convergir nele o casamento, Ele como cabeça e o casamento aqui embaixo, aqui totalmente encabeçado, né? Como Efésios 1:9 ontem a gente viu, né? De fazer encabeçar nele todas as coisas. O meu e o seu casamento é para ser encabeçado. Senão ele vai ser duas galinhas sem cabeça. Ela vai correr, vai fazer um bocado de movimento. Mas depois você vai ver o resultado. É morte. Senhor, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém. Versículo 8. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Tudo que Davi queria fazer, irmão, era levar a arca para um lugar seguro. A arca precisa estar no lugar que deve estar. A arca, que é Cristo, ela tem que estar na igreja. Se ela não tiver, entendeu? Pode ter certeza que é só embalagem sem conteúdo. Senhor Jesus. Versículo 12 diz, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Olha essa promessa. Olha essa promessa. Não é só para você não, meu filho. Pense na sua descendência. Pense na posteridade. Por isso que hoje nossos filhos, né, são encorajados a tomar esse caminho. É o caminho da bênção, é o caminho da vida. Nós vamos ver mais à frente. Então, a promessa não é só para você não. Mas se guardar a minha aliança, a nova aliança, vamos colocar em palavra de Coríntios, se guardarem a nova aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, versículo 12, parte B, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Ou seja, não vai faltar governo, não vai faltar autoridade. Glória a Deus. Em termos terrenos para os meus filhos, eu e Neidinha cumprimos uma tarefa que foi da educação.
Mas em termos espirituais, a maior alegria nossa foi apresentar a vida da igreja. Quando você pensa, diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo, nessa terra, quando você pensa que há um lugar onde nós somos guardados, há um lugar onde o Senhor está conosco, há um lugar onde o Senhor luta por nós, há um lugar, aí podemos viajar, né? Há um lugar que tudo corre para Ele, né? E Davi sabia disso. Preciso cuidar desse lugar, preciso guardar bem esse lugar, preparar esse lugar, para que é para a arca entrar. Mas se você tiver só o lugar, não é suficiente, não é suficiente. Esse é o Salmo 132, o lugar. Precisa preparar o lugar. Nós hoje estamos a preparar a vida da igreja. Não é verdade? Tem que ter esse lugar, é a referência hoje da terra. É o único lugar na terra onde o Senhor está a encabeçar de fato e de realidade. Não há nenhuma outra instituição onde o Senhor tem essa liberdade de nos governar, de dizer para ali, para acolá, sim, não, né? É o único lugar na terra. Mas aí, irmão, nós precisamos da família dentro desse lugar. Aí entra o Salmo 133. Amém. Salmo 133 diz, começa assim. Se você não está acostumado a abrir a boca, comece a abrir. Essa preparação de invocar o nome do Senhor é legal, viu? Porque ela já abre a boca. E quando a boca abre, entendeu? É para poder sair o que está no coração. Como é bom e agradável. Amém. Aleluia. É bom e agradável. Calma aí, vamos devagarinho. Como é bom e agradável. Irmão Nunes, ontem também, quando estava nessa porção, ele lembrou que Romanos 1, né? Romanos 12, 1 diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, toda vez que Deus entra em cena, é algo bom e agradável. Amém. E aqui começa, como é bom e agradável. O que é bom viver agradável? O que é bom e agradável? É viverem unidos os irmãos. Ou seja, é viver em unidade. É viver como um exército, é viver como o corpo de Cristo. Isso é bom e agradável, viver assim. Hoje cada um procura ser o que faz as coisas da sua maneira, do seu jeito, né? Ou seja, como Paulo diz a Timóteo, né? Os últimos tempos serão difíceis. Acho que é 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, os últimos tempos serão difíceis, que é o que a gente está vivendo hoje, porque, aí ele não diz, não é porque o dólar está doido, o euro também mais ainda, entendeu? A guerra ali e acolá, aí quando porque tudo isso são motivos exteriores, que o mundo vê, está aí patente aos olhos, os tempos estão difíceis, mas quando Paulo fala que os tempos são difíceis, ele volta para o que está no coração do homem, porque os homens serão egoístas. Ou seja, a primeira coisa que faz com que os tempos sejam difíceis é que cada um quer viver no seu ego. Não quer tomar o caminho estreito, não quer negar a si mesmo, não quer viver em união com os irmãos. Ele quer ter o toque dele, né? Ele está lá no tambor, entendeu? Está todo mundo no tom, ele quer dar uma batucada diferente que ninguém deu, entendeu? Para poder chamar a atenção para ele. Ei, olha eu aqui, entendeu? O mestre vai dizer, meu filho, entre na partitura, presta atenção no movimento, toque como os outros estão a tocar. Sim, você é um tambor, você é diferente de todo mundo, mas você está aqui para tocar junto. Não está aqui para fazer seu som próprio, não, meu filho. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É bom e agradável. Cada ano que passa fica melhor. Cada ano que passa fica melhor. Ontem Júlio estava... Vamos para a nostalgia. Quantos anos atrás, Júlio, que você chegou aqui no Porto? Aí, uns 20 anos, foi. Chegou, só tinha irmão Salgado, né? E alguns outros mais. E a orquestra naquela época estava desenturrada, querendo meter o pauzinho da percussão na cabeça do outro e tal.
O maestro já tinha desistido, ou melhor, rapaz, esse povo aí precisa de uma nova partitura. Cada um tinha a sua partitura. Aí agora, quando ele falou, rapaz, e passou o tempo, e agora a gente vê a igreja no estágio que está, com o que o Senhor já fez, acrescentou, o que o Senhor já trabalhou, vale a pena estar nesse lugar. Aí antes ele tinha aquele sofrimento, tal, agora ele começa a rir à toa, cruza os braços. É bom e agradável viver unidos os irmãos. É bom e agradável, é fiel, Deus é fiel. E aí prossegue, né? Diz, é como óleo precioso. Aí o que é que entra em cena? Um óleo que não é um óleo qualquer, é um óleo precioso. E que óleo precioso é esse, irmãos, para nós? É o Espírito. Por isso que há somente um corpo e um Espírito. Se não tiver o Espírito, irmãos, é falta de óleo. É todo mundo dando tacada um no outro, é querendo acabar com o outro, é cada um no seu ego. Mas se tiver o óleo precioso, aí ajusta, a engrenagem funciona, as coisas acontecem, a gente consegue se coordenar, a gente consegue tocar, a gente consegue reunir. É como o óleo precioso que desce. Ele não fica parado, congelado, mas ele é para descer. Assim como desceu sobre o Senhor, ungiu o Senhor, e ele diz que desce sobre a cabeça. Tem que começar pela cabeça, tem que começar por Cristo. Cristo foi o primeiro a ser ungido, mas não ficou só nele, desceu para a cabeça e desceu também para a barba, e também a barba de Arão. Ou seja, Arão aqui é alguém, entendeu, que está ali como um sumo sacerdote, e aquilo vai descer para a cabeça dele, ele como um tipo de Cristo, desce a cabeça dele, passa pela barba e começa, e desce para a gola de suas vestes, né? E aí começa a descer, vai bater lá embaixo. O corpo todo fica ungido, o corpo todo recebe o efeito do óleo precioso. O que hoje o Espírito está fazendo em toda a terra? É óleo para todo lado, é óleo para as vestes, é óleo na cabeça, é óleo na gola, entendeu? Tem que ter óleo, irmãos. a gente tem que estar no Espírito e na igreja, senão não tem óleo. Pode ter até um perfume, azarro, e tal, mas aqui não é perfume não, aqui é óleo precioso. Só Deus tem esse óleo precioso. Isso é uma relíquia, isso é uma riqueza, irmão. Não se acha nos melhores lugares dessa terra, só se acha na vida da igreja. Porque é aqui onde os irmãos vivem. E por que são irmãos? Porque tem um único Pai. Tem Pai, tem Arão, tem Cristo, e prossegue. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Já viu aí? Não se aceita em falar só que é óleo, também tem orvalho. Quando o negócio estiver seco, não se preocupe, o orvalho vem, dá uma refrigerada. Às vezes a gente está tão seco, né? Mas se a gente estiver nesse lugar, unido, o orvalhozinho vai vir. Oh, Senhor. Aí vem o último versículo. O último versículo, olha, prepare seus corações. Que diz assim, ali. Ou seja, só é ali. Já viu aquele copo que está desfocado da torneira? A torneira está aqui e o copo está aqui. Pode abrir a torneira a 1000 por hora, não vai entrar nada no copo. Pelas simples coisas, pelo simples motivo, ele não está ali. Não está ali. Aqui, ó. Isso aqui não vai parar, não. Já viu Deus parar? Até hoje ele trabalha. O Senhor falou, meu pai trabalha até agora, eu também. Paro não. Porque aquela obra que ele começou, ele há de completar. Amém, né? Mas aqui diz, ali ordena. Não é ali o Senhor pede, ali mas ali o Senhor já deu a ordem, ali ordena o Senhor. Irmãos, presta atenção. Ali ordena o Senhor. O quê? Ele ordena duas coisas.
Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que é que nós temos desfrutado na vida da igreja, nesse ministério, irmãos? O Espírito de vida. E esse Espírito é a bênção do Novo Testamento. O Senhor tinha uma bênção para os gentios, era o Espírito prometido. Aí quando esse Espírito chega, isso é uma bênção e também é vida para nós. Vale a pena estar nesse lugar? Vamos considerar, irmão. Vamos considerar. Vale a pena estar nesse lugar? No lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu acho que vale a pena a gente parar um bocadinho e orar ao Senhor. Senhor, ordena a sua bênção e a vida, Senhor. Eu quero me posicionar, quero estar posicionado junto com os irmãos, neste único lugar, como a tua família. Ó Senhor Jesus, vamos orar, irmãos, um bocadinho, vamos? Já que a gente está falando de oração, vamos orar para que esse lugar, que é a vida da igreja, onde nós estamos, né? Hoje nós estamos numa microconferência, mas cada um aqui está numa cidade, ele seja esse lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos fazer isso? Amém. Vamos fechar nossos olhos, abrir o nosso coração e vamos pedir ao Senhor, né, a bênção do Salmo 133. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos nesse lugar. É o lugar escolhido por Deus. O lugar da unidade. O lugar da inclusão. O lugar do testemunho. O lugar de nós sermos unânimes. De nós vivermos unidos. Senhor Jesus, do nosso ego ser negado. De nós exaltarmos o Teu nome. Esse nome que está acima de todo nome. Nos ajoelhamos, Senhor, diante desse nome. Exaltamos o Teu nome, a Tua pessoa, o Teu Espírito que está em nós, que está como esse orvalho, como esse óleo precioso, neste lugar. Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia dar testemunho dessa unidade. Quando somos um, nós somos fortes. Nenhum muro ficará à nossa frente, nenhuma barreira, porque o Senhor está neste lugar. Amém. Amém.